minha gente? Tudo de uma pessoa! Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar para vocês um motivo da nossa saída do Rio de Janeiro. E lembrando que viver no Rio de Janeiro é completamente diferente de visitá-lo. Visitem essa cidade, pois é sem sombra de dúvida uma das mais bonitas desse mundo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Roda a vinheta! Você que está chegando agora no nosso canal, eu sou a Ana Laura. Eu sou a Vânia. E eu sou o Augusto. E nós dois somos filhos de imigrantes nordestinos. Resolvemos fazer o que agora? O caminho inverso dos nossos pais. Vamos mudar para uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Salve João Pessoa! Não é porque estamos saindo do Rio de Janeiro que vamos sair falando só por falar. Nós vamos passar um pouco da nossa percepção sobre a cidade para vocês. Afinal de contas, tudo que conquistamos, nós e nossos pais, foi no Rio de Janeiro. Então temos pelo menos uma dívida de gratidão com essa cidade. Bem, minha gente, resolvemos terminar o vídeo em casa mesmo, porque o tempo aqui no Rio está muito ruim. Nós hoje vamos falar para vocês 3 grupos de pessoas. Aqueles que já conheceram o Rio, aqueles que querem conhecer e aqueles que já quiseram conhecer uma vez. E você que está nos vendo e ouvindo agora, certamente ou faz parte de um desses grupos ou conhece alguém muito próximo que faz parte. Isso faz com que as notícias que são veiculadas na imprensa sobre o Rio de Janeiro, elas ganham grandes proporções. Não só na imprensa, como também alguns youtubers também que aproveitam isso, como sabem que você vai dar atenção às notícias que saem do Rio de Janeiro, e aí acaba dando uma ênfase maior ao assunto, né? A gente costuma falar que um estalinho no Rio de Janeiro faz muito mais barulho que uma bomba nuclear explodindo em São Paulo ou Belo Horizonte, por exemplo. Nós vimos recentemente um casal de youtubers que morava no Rio de Janeiro, e aí eles moram num bairro distante, um bairro um pouco perigoso. Eu não vou dar aqui nomes, que a intenção desse vídeo não é expor nada, nem ninguém, né? Eu só quero que vocês filtrem as informações. Quando vocês tiverem alguma informação sobre guerra, sobre tiroteio, tentem saber em que bairro, em que condição isso aconteceu. Porque um bairro, isoladamente, ele não representa o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito grande. São pelo menos 3 regiões aqui. Zona Norte, Zona Sul, que é o corredor do turismo. Ou seja, você turista, normalmente você vai para a Zona Sul. Então você tem, mais uma vez, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Essas regiões elas são compostas por vários bairros com características muito diferentes. Por exemplo, Zona Oeste, você tem a Barra, que é muito diferente de Bangu. A Zona Norte, você tem bairros também na mesma situação. Nós moramos na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. E é muito diferente, por exemplo, da Tijuca, que é muito diferente do Meier, que é muito diferente de Ramos. E na Zona Sul também é assim, Copacabana é muito diferente de Botafogo, por exemplo. Esse casal que nós vimos, ele relatou que um dos motivos que fizeram com que eles saíssem do Rio de Janeiro é porque uma vez eles não conseguiram chegar em casa por causa de tiroteio. Perfeito, isso aconteceu no bairro deles. Nós aqui, mesmo não morando na Zona Sul, que é o lugar mais policiado, que é mais bem tratado, nós moramos na Zona Norte, na Ilha do Governador. Nós nunca tivemos uma situação como essa. Então, não dá, mais uma vez, não dá para você pegar um exemplo de um bairro e levar isso para a cidade toda. O Rio de Janeiro é uma cidade perigosa? É violenta? É. Mas para você, turista, isso não vai te atingir, porque essas guerras que você vê na televisão não estão lá no corredor do turismo. É claro que lá você não vai sair, por exemplo, na praia de Copacabana com um relógio chamativo, você não vai sair com cordão de ouro. Isso é só no Rio de Janeiro? Não, isso é em qualquer cidade grande. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o endereço do site da
do IPEA, que é o Atlas da Violência. E ali vocês vão ver que o Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do Brasil. É violenta, tá? Mas não é como a imprensa fala, por exemplo, a ênfase que a imprensa dá. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso tudo para que você venha visitar, é óbvio, porque muita gente tem medo de vir. Antigamente eu trabalhava com turismo, e aí eu me recordo de ter pego uma turista aí no Santos Dumont e fui levar ela para o apartamento em Copacabana. E aí ela ficou: moço, eu posso sair nas ruas em Copacabana? Vamos ter calma, né, minha gente? Vamos lá. Por que então, mais uma vez, por que nós dissemos isso, né? Sobre a violência, para vocês pesquisarem, para vocês entenderem o seguinte: não é só a violência que nos faz pensar em sair do Rio de Janeiro, que fez com que tivéssemos a decisão, ou já é uma decisão tomada, de deixar o Rio de Janeiro. Uma palavra que vai explicar muito bem o nosso sentimento é o seguinte: o Rio de Janeiro é uma cidade saturada. É um processo de favelização contínuo e crescente e deixa o futuro da cidade para o morador um pouco preocupante. Sim. Entendeu? Essa é a principal questão. O trânsito, ele é muito ruim. O transporte público, ele é muito ruim. Você tem a questão da segurança que te preocupa, mas infelizmente a questão da segurança, você se adapta. Você se adapta a ela. Você deixa de frequentar certos bairros, você regula o seu horário. Enfim, essa questão isoladamente não é suficiente para que tivéssemos essa decisão. É importante desmistificar isso para vocês, porque o Rio de Janeiro tem muito disso, né? As pessoas têm muito receio de vir. Venham, é claro que vocês têm que ter cuidado, mas não deixem de vir, porque a cidade realmente ela é maravilhosa. Outra informação que é importante que vocês pesquisem, eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, da capital do estado. Muitas vezes você acaba vendo pessoas falando: eu vou para o Rio, e aí acaba indo para municípios no entorno, por exemplo, Baixada Fluminense, aí você tem Caxias, Nova Iguaçu. Isso aí tem uma realidade já, às vezes, até um pouco, infelizmente, pior do que o Rio de Janeiro. Normalmente são cidades até mais violentas. Mas você também tem cidades aqui, por exemplo, Niterói, ela é mais tranquila. É claro que ela é violenta também, por toda a situação que a gente vive. A educação, isso é importante lembrar também, a educação pública no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ela se degrada a olhos vistos. E aí você vê uma população que sofre muito com isso. Às vezes a pessoa ela não é má. E só uma coisa, isso é importante lembrar, nas favelas, a grande maioria são compostas por pessoas honestas, pessoas corretas, que acordam cedo, pegam um ônibus, vão trabalhar. Então são pessoas realmente que sofrem. E aí acabam sofrendo direta e indiretamente com a educação pública muito ruim, a saúde é muito ruim, entre outras coisas, tá? Mas é importante lembrar isso, que essas pessoas que moram nessas comunidades, elas são, na grande maioria, pessoas honestas e trabalhadoras. Só que, infelizmente, os nossos políticos estão sempre aí na notícia, né? Nossos governadores aí, acho que todos os últimos aí foram presos. Enfim, é um pouco do retrato do Rio de Janeiro. Aqui você vê muito isso nos órgãos públicos, enfim. É o seguinte: cria-se dificuldade para se vender facilidade. Vou dar um exemplo rápido. Meu pai é pessoense, então eu estou em busca dos documentos dos meus avós, enfim. Aí eu consegui um documento do meu avô, que morreu há 60 anos, com extrema facilidade no cartório de Cabedelo. Fui muito bem atendido, resolvi rápido. Aqui do Rio, quando a gente tenta achar algum documento mais complicado, o atendimento é ruim, tudo é burocrático, tudo é difícil. Por quê? Para vender a facilidade. Então essa soma de fatores que acabam te desgastando, cansando, a perspectiva não é positiva. Então quando você olha à frente,
Será que vale a pena ficar? Mas, mais uma vez, eu não indico que você venha morar no Rio de Janeiro. Tanto é que estamos saindo. Mas visitar é uma situação completamente diferente. Se vocês quiserem qualquer orientação, como eu trabalhei com turismo, eu ainda tenho amigos que trabalham com isso. Tenho um guia que é de extrema confiança minha. Tem até o Jorginho, que eu já passei o telefone dele em um dos vídeos. Vai atender vocês muito bem. Se vocês quiserem indicação de apartamento, enfim, o que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sempre. Com certeza. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixem aí o like, não esqueçam, isso é importante para divulgar o canal. A questão da regularidade de vídeos. Nós ainda sofremos muito aí com o fim da pandemia, porque nós ainda não estamos muito bem organizados com isso. Então isso faz com que a gente atrase muitos vídeos. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembre-se, se você quiser conhecer um lugar novo ou quiser viver numa cidade muito melhor que a sua, que tal João Pessoa?